Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Marluce Brasil. Me pediram que eu explicasse a respeito da macumba. E muita gente não sabe, né? Então, é uma coisa que as pessoas falam sem saber o que falam, achando que sabem o que falam, né? E aí, então, me foi pedido que eu explicasse. Para eu explicar, eu preciso detalhar as coisas para que possa haver um encadeamento de ideias. Então, macumba é o nome de uma árvore que só existe em solo africano. É uma árvore. E eu vou postar aqui fotos desta árvore para você ver qual é a árvore. Então, essa árvore que você viu é a macumba. Vocês perceberam que ela tem um tronco bem largo, então é uma árvore bem forte, é uma árvore muito grande, muito grande. E ela não cresce para cima, ela cresce para os lados. E os seus troncos, né, as suas ramificações, são muito grossas, muito grossas. E os pigmeus habitaram durante muitos anos, na época que o Brasil foi colonizado, por exemplo, eles habitavam nessas árvores, eles moravam nessas árvores, porque os pigmeus são aqueles africanos bem baixinhos, quase anões, né? São os baixinhos, conhecidos como os baixinhos africanos. Então, eles construíam as aldeias em cima dessas árvores. Eles só desciam para caçar, para se banhar e para praticar os seus cultos. Então já sabem que macumba é o nome de uma árvore. Segunda coisa, macumba é o nome também de instrumentos musicais que foram feitos pelos pigmeus para atuar nas suas manifestações religiosas, que eram feitos da árvore macumba. Então, por isso eles eram conhecidos, esses instrumentos também ficaram conhecidos como macumba. Vou colocar aqui a foto dos instrumentos que eram fabricados pelos pigmeus, para vocês verem o que para nós hoje tem outro nome, né? Tem o nome de tambor e reco-reco, mas para eles, lá o nome é macumba também. Vou colocar aí para vocês a imagem. Ok. Então, já sabemos que macumba é a árvore, macumba são os instrumentos. Mas o que é macumba que as pessoas falam tanto? As pessoas relacionam a palavra macumba com as religiões afro-brasileiras. Então, eu vou dizer assim, mas por que chamam de macumbeiro? Porque os pigmeus, exatamente por eles não saberem se defender em terra, porque eles só viviam nas árvores, agora eles já sabem, e já se adaptaram, mas na época não. Então, eles eram pegos e trazidos para o Brasil, entravam dentro, vocês imaginam, eles moravam na floresta, saíram da floresta aprisionados, viram o mar praticamente pela primeira vez na vida, se assustaram, jogados dentro de um porão de navio, presos dentro de um porão de navio, meses, atravessou o oceano, quando ele sai, ele encontra uma nova terra, que é o Brasil. E aí o que eles fazem? Eles fogem e entram mata dentro e eles querem também a busca. O que eles buscam? Eles acham que estão lá na África ainda. O que eles buscavam? Eles buscavam as árvores grandes para poder fazer as suas oferendas, praticar a sua religiosidade ali. Por isso que muita gente ainda hoje pratica a religião africana, afro-brasileira, debaixo de figueiras, porque as nossas figueiras são grandes também e se assemelham, mas não são nem a metade do tamanho de uma macumba, que é a árvore africana. Bom, então o que acontece? Então, quem que é macumbeiro? Macumbeiro é aquele que vive debaixo da árvore, que vive na árvore macumba. Como nós não temos a árvore macumba no Brasil, não existe macumbeiro no Brasil. Isso falando
preto no branco, né? Agora, existe também a associação. Por que fez a associação? Porque os pigmeus eram conhecidos como macumbeiros. Por quê? Porque eles viviam na árvore macumba. Perceberam a associação da coisa? Bom, aí o que aconteceu? Mas por que tem santo dentro da religião afro-brasileira? Os escravos, quando eles vieram para o Brasil, eles tinham os seus deuses, a sua religião, a sua crença, eles tinham, né? E eram obrigados a cultuarem a religião católica. Então, eles fizeram associações e enganaram os senhores de engenho, os capitães do mato, porque eles achavam que estavam cultuando os santos da Igreja Católica, mas, na realidade, eles estavam cultuando os santos e os deuses deles. Então, vejamos. Xangô. Quem é Xangô na religião afro-brasileira? É o pai da justiça. É uma entidade que é forte, é rígido e é bravo, é indomável. Que santo na Igreja Católica corresponde a essa visão? São Jerônimo, né? Que ele vem o quê? Ele vem sentado em cima de uma pedra, por isso ele é conhecido como Rei das Pedreiras, né? Ele vem sentado em cima de uma pedra, então ele é rígido. Do lado dele tem um leão, que é o indomável, e ele está com um livro na mão, que é a sabedoria e a justiça. Então eles relacionavam, colocavam a imagem de São Jerônimo e cultuavam Xangô. Aí eles colocam, por exemplo, eles tinham como a deusa das águas salgadas Iemanjá, uma mulher, uma sereia, né? Então, que santa da Igreja Católica, que tem os cabelos longos, que está com a cor azul, Nossa Senhora. Então, eles pegaram a Nossa Senhora e fizeram uma adaptação de Nossa Senhora para dizer que ela era a imagem de Iemanjá. Então, eles tinham, por exemplo, a deusa da guerra. A deusa da guerra era uma mulher que não era domada, não era dominada por ninguém. Então, se fosse preciso, ela agiria como um homem, ela iria para a guerra. Tá? Que, aliás, eles cultuavam essa santa quando os homens estavam fora para a caçada, as mulheres que eram mais briguentas, vamos dizer assim, elas ficavam tomando conta da aldeia. Então, elas ficavam sob a proteção de Iansã. Iansã era a esposa de um outro guerreiro que era o São Jorge. São Jorge não tinha, né? São Jorge é Ogum, desculpe. Esse Ogum era esposo da Iansã e Ogum, tudo na época, tá, gente? Eu estou explicando para vocês como era antes. E foi sendo modificado, sim, porque onde um homem coloca a mão, ele modifica, né? Ele vai adaptando. Então, Ogum era marido de Iansã. E Ogum era guerreiro e Iansã também era guerreira. Quando Ogum saía para caçar e brigar com os mais fortes inimigos, Iansã tomava conta da aldeia. Então, Ogum, quem é? O santo da Igreja Católica que sai montado num cavalo e com uma lança ele briga com um dragão. Você imagina, um dragão. São Jorge. Então, Ogum é São Jorge. E Iansã vai ser quem? Santa Bárbara. Santa Bárbara por quê? Santa Bárbara é a mulher que se vestiu de homem para ir para a guerra. Então, fizeram também a associação. Eles tinham o deus da floresta, que quando eles saíam para caçar, eles cultuavam esse deus para que esse deus desse para eles a caça, para a sobrevivência, que é Oxóssi.
Aí tem um santo na Igreja Católica que está amarrado num tronco de árvore, a árvore dá na floresta, e está flechado, morto por uma flecha. Ele foi morto por uma flecha no coração. Flecha é índio, índio é floresta. Então, esse santo virou quem? Virou Oxóssi, né? Que é São Sebastião. Então, esses negros escravos na época, eles tinham todo. Existem outros, tá? São Cosme e Damião, né? Que é o Ibeji e Ibejada, que são os santos crianças. Tem vários. Então, esses santos foram colocados no altar dessas pessoas que faziam esse culto. Os primeiros, tá? Aqueles que vieram, aqueles escravos. E aí chegavam os senhores de engenho, chegavam os senhores os capitães do mato, aqueles que perseguiam os escravos porque era proibido, né, fazer o culto. Então, eles chegavam e viam os negros cantando, dançando, batendo atabaque, porque era um costume deles, e eles faziam. Então, esqueceram, né, da religião deles, agora eles são católicos. E aí, então, eles enganaram. Foi assim que nasceu a Umbanda. A Umbanda saiu desse misticismo. Misticismo significa mistura, mistura de religiões. Nasceu a Umbanda, tirou o âmago de cada uma e nasceu a Umbanda. Do espiritismo, que a gente conhece como incorporação de espíritos, manifestação de espíritos, tirou-se a incorporação. E também a vidência, a audiência, a audição, toda essa coisa veio do espiritismo que se mesclou com a Umbanda. Então, as pessoas falam assim, mas e os despachos, o que são? Dão comida para santo, bebida para santo? Não, não dão, não dão, tá? Eles fazem uma homenagem aos negros que fugiam da senzala e ficavam pelos matos, pelas florestas. Então, o que eles faziam? Quem ficava na senzala arreava a obrigação, comida, arreava a obrigação para os santos. Não era comida para os negros fujões, para que eles se alimentassem e não morressem de fome, porque eles não sabiam onde conseguir aqui no país que eles chegaram, no Brasil, a comida que eles tinham lá na África. Então, eles passaram essa imagem para os senhores de engenho, para os capitães do mato, e eles achavam que eles estavam arreando obrigação para o santo deles lá, os orixás, no caso. Orixá significa santo. Oxalá é Jesus. Oxalá você esteja certo. Deus queira que você esteja certo. Perceberam? Quando diz axé, axé é boa sorte. É o meu eu te sauda. Então, se uma pessoa chega para você e diz axé, Marilce, o que eu vou dizer? Axé para você também. Axé, bom dia. É uma saudação amorosa, só que na língua dos africanos. E aí as pessoas confundem essa situação e falam que, especialmente aqueles que são adeptos das religiões que não têm incorporação, que é o caso do catolicismo. Porque no culto evangélico a gente sabe que tem, né? Está cheio de vídeo por aí mostrando pastor doutrinando o demônio, né? Que eles citam, porque para eles tudo que não é, que toda e qualquer incorporação é demoníaca, né? Menos quando se canta em línguas, né? Quando falam em línguas. E aí é o Espírito Santo. Mas então o evangélico não descarta a possibilidade do espiritismo. No fundo, a meu ver, tá? O evangélico, ele acredita, sim, na existência do espírito, tanto que ele existem incorporações dentro dos cultos, né? Em determinadas igrejas, a maioria das igrejas evangélicas. Então, essa situação, por isso que eu falo para vocês, a gente precisa saber o que está falando.
né? O sacrifício de animais, por exemplo, não existe dentro da Umbanda. Existe dentro das outras religiões afro-brasileiras. A Quimbanda, no Molocô, por exemplo, não existe sacrifício de animais, né? Na Umbanda não existe sacrifício de animais. Existe no Candomblé, existe na Quimbanda, mas são na magia, tá? Isso são outras coisas, não é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Não, não é. Cada coisa é uma coisa, tá? Então, se você falar, existem tantas ramificações do espiritismo, sim, existem. Tanto que a gente fala que existem 7 linhas de tipos de espiritismo. 7 linhas de tipos de espiritismo. Mas o catolicismo e o protestantismo, o que é o protestantismo? É uma perna do catolicismo que se soltou. Foi uma dissidência. Martinho Lutero não concordava com tudo que o catolicismo estava dando, separou. Hoje, o catolicismo tem outras. Tem a ortodoxa, tem essa, oh meu Deus, me fugiu a palavra agora, me perdoe, mas que é mais cantada, mais alegre, mais envolvente do que aquele catolicismo tradicional, entendeu? Que é mais aberto, é mais... Aliás, o Papa está bem, o nosso atual Papa está bem mais aberto a esse tipo de catolicismo. Então, eu espero ter contribuído para aquelas pessoas que disseram que não conhecem e não entendem, tá? Então, é muito pouco o que eu falei, muito, muito, muito pouco. Teria que ter vários outros vídeos, mas o foco deste canal é o espiritismo. Não são religiões afro-brasileiras, não é catolicismo nem protestantismo, tá? É o espiritismo kardecista, uma das linhas do espiritismo, tá? Então, é por isso que eu só vim atender um pedido de uma seguidora aqui do canal, de seguidora também lá do Facebook, para que possa as coisas ficarem mais explicadinhas. Quem sabe elucida um pouco. E as pessoas param de falar besteira. Até o próximo vídeo. Curta, compartilhe, discuta se você não curtiu, comente, será sempre bem-vindo.